Muito boa noite, minha gente tântrica. Como vocês já sabem, meu nome é Felipe Graneman. Estou aqui nesse podcast maravilhoso, Prazer Tantra, para trazer muita informação sobre Tantra, sexualidade e não só. Aqui embaixo agora vão aparecer aqui os nossos arrobas, o nosso Instagram, também o nosso Instagram reserva, porque vocês sabem que trabalhar com Tantra nesse país não é fácil, eles derrubam a rede da gente. E também estamos aqui, ó, no TikTok. E hoje, sem mais delongas, vamos falar aqui com uma terapeuta tântrica bastante, digamos, que vai trazer muita informação aqui diferente para nós. Inclusive, vai trazer aqui a visão e o recorte dela como uma mulher preta sendo atuante dentro do Tantra. E todas as questões que envolvem, hoje em dia, ser uma mulher preta no Brasil e trabalhar com essa terapia, que muitas vezes também ainda é tão, digamos, desconhecida das pessoas. Mas hoje aqui a gente vai desmistificar juntos muitas coisas e eu dou as boas-vindas aqui à Rosa Gaia. Seja muito bem-vinda aqui, é um prazer recebê-la e com certeza também vou aprender muito com você e os que estão lá também. Perfeito. Gratidão pelo convite, gratidão pelo espaço, né? Também a Rosana que fez essa ponte, né, desse processo. Eu acho que a gente vai falar sobre questões muito importantes e especiais hoje, Com né, certeza. para que, já que a gente trabalha tanto com esse conceito do Tantra, né, principalmente com um contexto de filosofia, de trazer consciência, então a gente também trazer consciência sobre outros lugares que muitas vezes não são percebidos e vistos, né, pelas realidades que também não são muito vividas. Então, trazer essa percepção, essa consciência para outras pessoas, eu acho que vai ser muito importante para que novos caminhos se abram. Com certeza. E é muito importante que a gente traga novas visões, porque muitas vezes eu noto que as terapias holísticas, de uma forma geral, elas estão num lugar de muita branquitude, se eu possa dizer assim. E muitas vezes outros públicos, né, como os povos originários, né, e também os, posso dizer, afrodescendentes, Sim. ficam, digamos que, à margem de tudo isso. Quando, na verdade, quando nós falamos de terapia holísticas, nós estamos falando de terapias que podem abranger a todos nós. Entende? Então, dentro disso, eu quero compreender primeiro, hoje, como você vê o cenário de inclusão dentro das terapias holísticas no Brasil? É importante a gente trazer também um entendimento que quando a gente, né, principalmente quando a gente está falando num público mais massa, principalmente dentro do mundo ali, eu acho que o público do Tântrico acaba sendo um público um pouco mais elitista, né? Então, isso acaba delimitando alguns lugares e alguns espaços. Então, quando a gente fala sobre o contexto de branquitude, a gente não está falando especificamente sobre pessoas brancas, mas a forma de como algumas pessoas olham esse lugar de privilégio e tudo mais. É importante a gente trazer isso para que pessoas não se sintam atacadas nesse contexto. Se enxergar nesse mundo terapêutico é muito complexo, né? Porque, por muitas vezes, por a gente não ter alguns espaços, a gente não se sente pertencentes a algumas profissões, a alguns cargos, né? Então, quando eu decidi, por exemplo, me tornar terapeuta, foi uma coisa muito louca na minha vida, assim, porque eu sempre trabalhei no contexto CLT, padrão. Então, por muitas vezes, a gente não consegue se enxergar como essa pessoa, né, do contexto terapêutico, onde eu vou guiar e instruir essas pessoas, porque às vezes a gente olha num lugar um pouco da pequenez mesmo, de olhar e falar, será que eu consigo? A gente não é ensinado a olhar os nossos potenciais, né? Exatamente. Então, quando a gente, principalmente, não tem esse contexto de representatividade, fica muito mais difícil da gente conseguir se enxergar em novos lugares, né? Visto que eu não tenho representação. Então, se aquela pessoa, de repente, conseguiu, eu talvez também consiga. Então, quando a gente traz essa percepção do quanto o contexto cultural e racial é importante no meio terapêutico, isso também abre uma gama maior para que as pessoas consigam se enxergar nesse meio terapêutico. Não só para ser terapeutas, mas também para entrar numa linha onde ela vai ser terapeutizada. Claro. Né?
Então, é muito comum, por exemplo, eu vejo ainda que contexto de terapia ainda se é muito visto numa linha de luxo. Não numa Sim, linha de sim, sim. bem-estar. E eu acho que aí é um start assim, muito grande. Porque quando a gente vê nesse lugar de luxo, a gente acaba não vendo isso como um espaço prioritário para a minha vida, para o meu bem-estar, para a minha saúde mental, né? Então, por exemplo, eu mesma já, num momento da minha vida onde eu estava fazendo corte de custos, o primeiro lugar que eu cortei, minha terapia pessoal. Claro. É muito comum isso acontecer. Por quê? Porque a gente ainda está ressignificando esse lugar de entender que eu preciso priorizar a minha saúde mental para que eu consiga dar conta de outros contextos, né? Então, quando eu tenho pessoas que trabalham com um contexto mais de representatividade dentro desse espaço, eu também consigo me sentir mais confortável de estar trabalhando nessa linha terapêutica, né? Então, vou falar com a terapeuta, ela vai conseguir entender sobre o que eu estou falando, não só pelo aspecto dela ter o conhecimento sobre psicologia, sobre as terapias, sobre um contexto corporal, mas também porque ela tem um contexto, uma abordagem racial de conseguir Sim. entender o porquê aquilo dói para mim, né? Então, são muitas camadas, né? E aí a gente não está aqui para dizer que, por exemplo, as pessoas pretas precisam especificamente ser atendidas por pessoas pretas, né? E isso vai muito de pessoa para pessoa. Mas é muito legal você ter a abertura de escolha. Exato, e até mesmo como você colocou, a representatividade é muito importante, né? Sim. As pessoas irem até um centro terapêutico, seja de qualquer terapia, Sim. mas olhar e falar, existem iguais a mim, então isso é para mim, me reconheço ali, Sim. né? Justamente para trabalhar até as questões das dores, porque existem Claro. dores em você que eu nunca vou poder compreender. Sim, com Né? certeza. E a mesma coisa, né? E vice-versa. Vice-versa. Mas é importante que isso seja colocado, até mesmo porque é algo que a gente praticamente não fala, Sim. né? Mas lembrando que sim, o Tantra, principalmente aqui no Brasil e de uma forma geral ao redor do mundo, eu vejo sim como uma terapia que abrange muito pessoas brancas de uma certa classe social. Sim. E isso é uma grande, é bastante lamentável, porque nós sabemos o poder dessa terapia Com e até certeza. aonde ela pode chegar, né? Inclusive a gente estava conversando inicialmente, né? E eu te coloquei a minha questão também. Eu como um homem, né, bissexual, que hoje vive um relacionamento homoafetivo, já me senti muitas vezes não acolhido e não compreendido dentro das minhas demandas no Tantra, Sim. né? Então, por isso, inclusive, hoje direciono muito meu trabalho para esse público também. Mas me conta uma coisa. Você, dentro das vivências de Tantra, na tua história com o Tantra, você já sentiu discriminação? Eu acho que discriminação, não especificamente, mas já senti desconfortos. Ok. Onde, por exemplo, pelo fato de eu não me sentir representada em espaços, eu participar de vivências, de grupos, e eu me sentia ali a pessoa, sabe? Diferentinha. Por quê? Porque Sim. não tem esse contexto de, nossa, tem mais de mim aqui. Então, o fato de eu não me sentir representada em alguns lugares faz com que eu me sinta, às vezes, desconfortável por exemplo, participar de uma vivência tântrica, porque eu já olho nesse lugar de, poxa, é um lugar elitista, eu sou uma mulher afro-indígena que veio de um contexto periférico, então, muitas vezes, a pessoa não vai conseguir ter a percepção de dores minhas, de percepções minhas, né? Claro que quando a gente traz um contexto de inteligência emocional, a gente vai conseguir trazer uma abrangência maior, Sim. né? Mas a gente só vai conseguir saber um lugar ou se você andou por aquele caminho ou se você calçar os meus sapatos. Exatamente. Não tem como de outra forma. Não tem como. Então, quando a gente traz esse lugar um pouco mais empático de entender que para algumas pessoas vai doer mais, para algumas pessoas vai bater de uma forma mais forte, né? E onde você não vai, talvez, trazer o conforto que aquela pessoa precisaria ter para que ela entre num processo terapêutico. E isso é uma coisa que costuma acontecer comigo, né? E principalmente nesse lugar, como a gente falou, de um contexto mais elitista, né? Então, por exemplo, já aconteceu de eu participar de uma vivência que era de um dia só, e eu paguei ali mais de R$2.000 por essa vivência, e aí eu era eu e mais 2 mulheres pretas que tinham no espaço, entre, sei lá, mais de 50 mulheres.
E aí a gente fica, né, nesse lugar de muitos dedos. Tipo, será que as pessoas vão entender sobre os processos que eu posso acessar? Será que elas vão abordar isso da forma correta? Né? Porque se tem um olhar mais empático que você precisa ter com alguns processos. E aí você passar por tudo isso, vai para esse lugar de desconforto, onde faz com que você talvez não queira participar de vivências assim, porque você já sabe que isso não vai te deixar num lugar muito bacana de sentir. Né? Nossa, Sim. talvez eu precise me expressar de uma forma terapêutica através da arte. Porque é um lugar um pouco mais representativo para mim, um pouco mais livre, onde tem pessoas que conversem mais com o meu meio. Né? Então, eu acabo indo por meios mais alternativos, né? Que sai de uma terapia padrão, exatamente por me sentir mais em casa naquele lugar. Mas uma coisa que eu fiquei feliz, por exemplo, foi de fazer toda essa vivência e todos os conhecimentos que a ministradora trouxe, eu conheci. Então, eu fiquei feliz por esse lugar de olhar e falar, tudo bem se são poucas pessoas como mim neste espaço, mas eu sei do que ela está falando. Eu entendo, eu tenho esse conhecimento. Eu me identifico com o conhecimento que ela traz. Então, isso também não me diminui como pessoa e como profissional. Então, isso é muito bom da gente conseguir entender, mas quantas pessoas realmente têm esse acesso, né? Essa vontade de olhar e falar, eu vou mudar esse espaço. Hoje, para mim, particularmente, o meu trabalho ele não faz sentido se ele também não for um trabalho social. Isso é muito importante colocar, porque a gente fala muito, né, sobre as terapias holísticas, sobre o Tantra, mas a gente vê pouco trabalho social sendo realizado dentro dessas, né, comunidades, digamos assim. Sim. Então você já traz essa força também no teu trabalho. Fala um pouco sobre isso para nós. Falo sim. Ter esse olhar, né? Então, como a gente já sabe que o público do Tantra, né, do Neo-Tantra, do contexto um pouco mais terapêutico, principalmente quando vai para esse lugar mais de terapia, né, dessa coisa um pouco mais que a gente traz e abrange dentro das práticas neotântricas, a gente sabe que a gente vai alcançar esse contexto um pouco mais elitista e a gente vai ficar sempre naquele mesmo meio. A partir de uma mudança, se a gente não tiver a mudança, a gente não vai conseguir sair desse mesmo lugar. Então, a ideia, né, principalmente do episódio de hoje, é fazer com que as pessoas percebam que nós, pessoas pretas, precisamos ter um pouco mais de abertura quanto a alguns espaços. Né? Então, por exemplo, nunca aconteceu de eu querer participar de algum evento e falar, eu quero participar e pagar por isso e tudo mais, e alguém me perguntar se eu queria um contexto de bolsa. Sim. Se eu queria uma condição especial. Entende? Então, assim, quando você sente, vamos supor, está acontecendo um evento, ele já tem a proporção e a possibilidade de ter uma vaga social, de ter um contexto de bolsa, eu já vou me sentir um pouco mais confortável de repente, solicitar essa bolsa. Porque, às vezes, a condição que eu tenho é diferente de uma outra mulher. Correto. Né? Porque estamos ali em condições diferentes socialmente falando, mas isso nunca aconteceu comigo. Então, quando eu consegui perceber sobre essa necessidade, eu comecei a trazer essa inclusão. Né? Então, por exemplo, já fiz evento para... acho que a gente tinha mais de 30 mulheres. Era um evento 100% gratuito, onde eu reservei um espaço... eu sou de Guarulhos, né? Eu reservei um espaço cultural. E nós fizemos um círculo de mulheres. Né? E nós falamos sobre o corpo, nós falamos sobre sexualidade. Naquele evento, gastei mais de R$500, mesmo sendo um evento gratuito, porque, ao meu ver, não é porque é de graça que é bagunça. Então, trazer esse conceito, trazer esse carinho, trazer esse olhar, para mim, é muito importante. Né? Toda vez que eu fazia um evento, eu trazer a possibilidade de bolsa. Eu trazer a possibilidade da mulher chegar em mim e falar, olha, eu não tenho, talvez, condições de fazer todo o pagamento, mas, de repente, eu posso te pagar com tanto. Né? Hoje, se, por exemplo, uma pessoa chega para mim e fala, Rosa, quero fazer uma sessão com você, mas, eu não tenho todo o valor para te pagar, mas, eu sou cabeleireira, eu vou fazer seu cabelo metade do valor. Entende? Isso mostra o interesse da pessoa em querer olhar para si. Sim. E se isso for uma coisa que eu vou olhar e falar, poxa, vamos embora. Vamos Claro. Sim. Por que não? Por quê? Porque essa pessoa está demonstrando para mim um interesse. E muito mais vale para mim entregar o meu trabalho para quem sabe reconhecer o valor dele do que uma pessoa que vai me pagar com desdém. Trazer acesso também, Trazer né? o acesso e possibilidade. Então, quando eu faço esses eventos, já é nesse lugar realmente social, das pessoas conseguirem se enxergar
nessa possibilidade, né? Nesses espaços e tudo mais. E dentro desse contexto, o Tantra, como que ele surgiu na tua vida, né? Você, né, colocando aí como... a gente sabe que as pessoas, né, afrodescendentes, ou você colocou até uma palavra que eu gostei bastante. Afro-indígena. Afro-indígena. Eu também sou descendente de indígena, né? Então, dentro desse contexto, é bastante interessante saber como você acessou o Tantra, como ele chegou até você. Eu sempre trabalhei desde muito cedo, né? Então, é muito comum para nós, assim, ter muito esse hábito de trabalhar muitas horas. Eu lembro que um dos meus primeiros trabalhos eu tinha 14 anos. Eu trabalhava acho que mais de 6 horas e eu tinha um pagamento de 20, 30 reais, mais ou menos. Então, a gente começa nesse olhar. Porque, por exemplo, nessa época, eu já mantinha a casa com os meus irmãos. Entende? Porque meu pai teve uma questão de saúde onde o gestor da casa financeiro, né, precisou ficar afastado por motivos de saúde. E nós assumimos a responsabilidade da casa. Então, desde muito nova, já trabalhei. E sempre muito nesse lugar de, tem que fazer, vamos fazer. Um amadurecimento também um pouco precoce ali que precisei ter. Sim. Mas porque é muito comum, né? Nesse lugar onde, vou trabalhar, tem que fazer, vamos dar um jeito. Sim. E aí, sempre fui de trabalhar muito, assim. Mas chegou um momento da minha vida onde eu percebi que eu não queria mais trabalhar só para pagar o aluguel. Que é a realidade de um grande público brasileiro que a gente vive hoje. Né? A gente vive, assim, 15 dias, a gente vai equilibrando as contas, e aí o que sobra a gente remaneja da forma de como dá, ou investe no bem-estar, ou você investe num evento que você quer ir, num show, enfim. Você faz uma gestão ali que já é totalmente diferente, porque a gente também não tem uma educação financeira, o que dificulta muito da gente conseguir o valor do dinheiro que nós temos e como empregar ele de forma correta. Mas, quando eu consegui ter essa percepção de tipo, não quero mais trabalhar só para pagar o meu aluguel. Eu quero trabalhar com alguma coisa que represente realmente algo para mim. E aí foi muito louco, assim, porque eu passei quase um mês pedindo todos os dias para a espiritualidade. Eu falei, olha, me falem aí, me manda um sinal, me manda uma carta, vocês vão ter que me falar o que eu tenho para fazer, né? Porque não é possível que eu vim aqui só para fazer mais do que já estou fazendo. E aí eu lembro que um dia em específico eu abri meu notebook e aí eu falei, bom, já que eu não sei o caminho, vocês não estão conseguindo me dar uma dica, vou procurar uma vaga em algum lugar que eu goste, uma recepção num espaço holístico, alguma coisa que eu me sinta um pouco mais confortável e que converse mais com o meu momento atual. E aí, eu olhando as vagas no dia, e aí eu lembro de ler vaga para massoterapeuta. No momento que eu li essa vaga de massoterapeuta, na época eu ficava com um rapaz, e aí subiu uma mensagem do Messenger, né, do WhatsApp, falando saudades da sua massagem. Olha, no exato sinais do momento. universo. No exato momento. Então, o contexto de massagem sempre foi um processo muito natural para mim. Muito intuitivo, assim. Fazia na minha mãe, fazia nas pessoas que eu me relacionava. Estava na empresa, via uma pessoa ali tranquila, já ia ali, fazia massagem. Então, era um lugar que eu nunca vi como um contexto de trabalho, de ganhar dinheiro com isso, né? Então, quando deu essa virada de chave que eu falei, nossa, pode ser que isso seja um caminho, né? E aí eu lembro que nessa época eu comecei a trabalhar num pet shop. E trabalhar com animais, assim, é incrível. É uma outra energia, assim, eles são maravilhosos. E aí trabalhei nesse pet shop para conseguir pagar o meu curso de massoterapeuta. Finalizei o curso. E aí, quando eu estava nesse momento do curso, a gente vai começando a se conectar com terapias, né? Tipos de terapias. E aí conheci o Tantra. Primeiro conheci o Tantra como filosofia. Sim. E fui me aprofundando um pouco mais nesse contexto. E é muito interessante porque nessa época eu tinha complexos com a minha sexualidade. Então, por exemplo, na minha adolescência, eu me via muito como uma mulher que tinha algum problema. E isso é um contexto que se ouve muito por aí. Por quê? Porque é na linha de não tem um orgasmo, tem um problema.
né? E aí eu costumo ressignificar isso muito para as mulheres que eu atendo. Não, você não tem um problema, você está passando por um processo e a gente vai entender como instruir e chegar nesse lugar. O orgasmo, ele é uma construção, né? Mas a minha ideologia naquela época, com a inteligência que eu tinha, eu tenho um problema. E aí, quando eu comecei a entender o corpo, e entender possibilidades e contexto de respeito... Tem uma escritora que eu gosto muito, que é a Riane Leão, que ela fala sobre o corpo ser reza ancestral. Sim. Né? Então, quando a gente começa a entender um pouco mais a fundo sobre respeitar este lugar para depois eu conseguir trabalhar com ele. Primeiro, eu preciso criar esse lugar de respeito comigo mesma para que eu consiga me aprofundar depois disso, né? Então, eu comecei a entender mais sobre mim e aí comecei a conhecer sobre a massagem tântrica. E aí foi indo. Acabei largando a massoterapia, falei, não. Isso acontece bastante. Acho também. que não. Eu olhei assim para um contexto e falei, acho que não, acho que me conecto muito mais com o contexto da sexualidade, vou mais por aqui. E aí foi quando começou toda essa linha, né, de conhecer sobre o corpo, desde que eu comecei a estudar sobre tudo isso. Eu nunca parei de estudar, a gente está sempre fazendo curso de alguma coisa. O tempo todo. É o tempo inteiro. Então, foi daí que começou, né? Mas eu lembro que um start para mim de perceber sobre esse contexto de potencialidade de forma vívida, onde eu ressignifiquei esse lugar no meu corpo de entender que não, eu não tenho um problema. Na verdade, eu só estava me relacionando com as pessoas erradas. E eu não tinha o total conhecimento que eu precisava para entender como o meu corpo conseguiria chegar num potencial orgástico. Né? Então, quando a gente vai entendendo um pouco mais a fundo, onde eu precisei ter um baita processo catártico, de chorar, de soluçar, com um processo orgástico e falar, meu Deus, o que é isso aqui? A ancestralidade toda ali, gritando. Exatamente. De eu falar, tá, eu não tenho um problema. Eu só estava dando as ferramentas erradas para o meu corpo mesmo. Então, dar esse start, onde você entende mais sobre si, você aprofunda mais a sua jornada, na sua história, você fala, eu acho que consigo instruir outras pessoas a se olhar com todo esse carinho, esse respeito também. E agora, falando também sobre o teu recorte, né, de mulher, me lembra de novo, afro-indígena, periférica. Sim, sim. Você sente que essas dores, inclusive que você colocou agora, que estavam reverberando em você, sim, reverberam também nas mulheres que você tem contato, que são próximas da tua comunidade, da tua realidade? Com certeza. Eu lembro de 2 atendimentos muito específicos, assim, que eu estava até pensando em como trazer isso para a nossa conversa. Tem uma cliente maravilhosa minha, que ela vai saber que eu estou falando dela quando ela assistir. Ela é psicóloga. E a gente está fazendo acompanhamento terapêutico para desconstruir algumas questões que ela vem trazendo a partir do corpo, sexualidade e tudo mais. E na nossa última sessão, por exemplo, enquanto eu fazia massagem yoni nela, ela se via como uma mulher acorrentada num contexto de escravidão. Então, se a gente não tem uma estrutura racial para lidar e abordar tudo isso, às vezes eu vou passar por um lugar onde eu posso falar para essa mulher, não, imagina, isso aí é só uma crença limitante. E não é. E não é. Não é. Eu lembro que o primeiro atendimento que eu fiz nela, quando eu toquei na Yoni, eu senti muitas mãos, tocando na minha. Então, eu entendo que tem muitos trabalhos que eles são ancestrais, eles são profundos, eles são históricos, né? A gente tem todo um contexto mesmo onde a gente precisa olhar com carinho para aquilo, porque senão eu vou quase ser um contexto violento. Sim, se você ela me replica a violência naquele corpo. Total, se ela me traz uma abordagem de entendimento, onde ela me fala que ela se viu presa mesmo a um contexto de corpo, onde ela está sentindo prazer, mas ela não consegue se abrir para aquele contexto, se eu viro para ela e falo, mas isso aí é só uma crença limitante? Como muitas pessoas provavelmente trariam, sim, quando tem esse olhar mais escasso, né, do que pode ser uma dor de uma mulher preta, ela levanta as coisas, pega as coisas dela e vai embora. Claro, e ainda, muitas vezes, vai carregar várias questões internas em relação àquele atendimento. Sim. E vai levar muito tempo para ressignificar aquilo. Com certeza. Né? Porque a gente sabe que no nosso país os recortes raciais eles ainda são muito marcados. Sim. E
a maioria das vezes, as pessoas que estão naquele lugar, né, que ainda assim é dito como, né, é um lugar, né, de vantagem, as pessoas Sim. brancas, cis, enfim, a gente sabe que muitas vezes essas pessoas, por não terem vivido aquela realidade, elas não conseguem chegar, né? Então, por isso que é tão importante essa representatividade. Você falando desse atendimento, eu até me emocionei, porque Tantra também é isso, gente, também é emoção. A gente se emociona porque, Sim. né, quando a gente fala de Tantra, agora vocês puderam ter um exemplo, a gente não fala apenas de sexualidade. A gente pode estar tocando sim um genital, mas com tanta consciência, com tanta amorosidade, que você desperta a espiritualidade e você trabalha questões que reverberam há séculos naquela linhagem familiar. Então, Sim, com sabe? E certeza. como é importante mulheres como você que possam mesmo trazer, né, essa ancestralidade e a cura para a própria ancestralidade, né? Sim. E também vejo eu muito importante, né, você como terapeuta tântrica com esse recorte, também trazendo essa visão para que terapeutas que não tenham esse recorte possam aprender, né? Esse papo que nós estamos tendo aqui também cura uma série de terapeutas, ou pelo menos ajuda a que a gente possa olhar, né, entendendo que o Tantra, ele não toca apenas corpos, independente da raça, ele toca espíritos, ancestralidades, a gente mexe com coisa muito profunda, Sim. né? E a gente às vezes precisa trazer mesmo essa visão de mundo e esse recorte para que a gente consiga curar. Muitas vezes os iguais se curam, né? Eu falo isso muito no meu com trabalho certeza. também, porque às vezes a pessoa foi, né? Teve ali uma experiência com um terapeuta tântrico que seja hétero, uma mulher, um homem, mas depois sente que teve ali algumas demandas que não foram acolhidas, né? Porque Sim. justamente não entende. A gente pode saber no racional, né? Mas no vibracional, você realmente entender a ancestralidade, trazer a potência para o trabalho, não é tão simples assim. É complexo porque a gente vê que tem muitas camadas dentro de todo esse contexto, né? Então, é sobre você atender um homem preto retinto e você terminar esse atendimento e ver ele chorando. Pelo contexto terapêutico no geral. Porque ele provavelmente não teve uma oportunidade na vida de ser tocado com afeto. E de se perceber nesse lugar onde eu posso receber carinho. Eu não preciso o tempo inteiro só dar. O receber é muito difícil, principalmente para pessoas pretas, pessoas indígenas, né? Então tem todo esse contexto da gente conseguir aprender também a receber. Muitas vezes a gente entrega muito nessa esperança de também poder receber em algum momento. Então, quando a gente está num contexto terapêutico, por exemplo, onde aquela pessoa vai estar ali 100% introspectiva, 100% receptiva, onde ela não precisa me dar nada, ela está ali só para receber, isso pode ser muito complexo para ela. Porque é uma vida inteira só entregando. Não sei se eu sei receber. Então, às vezes, eu preciso instruir essa pessoa nesse lugar para que ela consiga entender e administrar esse contexto de receber este afeto. Né? Então, são coisas que realmente pegam muito. É delicado. Né? Você tem que ter uma forma correta de abordar certos processos. Né? Então, quando a gente não tem esse olhar racializado sobre algumas questões, e aí a gente não está falando aqui sobre segregação racial. Isso é importante também a gente entender, porque eu, necessariamente, ser atendida por uma mulher preta não quer dizer que eu vá me identificar com ela. Correto. Só por uma questão racial. Tem grandes possibilidades. Sim. Porque ela tem mais ferramentas para mim. Mas ter esse lugar de opções, como a gente falou no começo, eu pelo menos tenho a opção de escolha. Né? Eu lembro que no meio da saúde, assim, de pessoas que eu tive contato, que eram pessoas pretas que fizeram algum atendimento ligado à linha da saúde, para mim foram enfermeiros e a minha psicóloga. Só. Eu nunca fui atendida por um médico preto ou um médico indígena. Nunca. Né? Então, eu até saía com um rapaz, que ele era um homem preto retinto, e ele está estudando medicina, e eu, sim, sou muito orgulhosa de todo o processo dele, porque ele já é biomédico, ele está cursando a medicina agora, e ele conta nos dedos da mão
quantas pessoas pretas tem na faculdade. Então, da gente conseguir se enxergar além de todo esse contexto que já se existe. Quando eu sou uma pessoa que eu entendo onde eu tenho meus privilégios e eu consigo abrir para que outras pessoas também tenham acesso às mesmas informações do que eu tenho, isso faz com que outras pessoas consigam se enxergar em novos espaços também, né? Exato. Então, isso tudo é muito especial e muito importante, né? Fiquei super feliz quando vi que a Rosana fez o evento e ela postou as vagas sociais e tudo mais. É isso, eu quero que as pessoas façam mais isso. Mais e mais. E Sim. lembrando que esse podcast aqui também foi criado por uma mulher preta, Sim. né? Que trouxe toda essa ancestralidade, toda essa maravilhosa. potência. Ela é maravilhosa mesmo. E poderia passar o podcast falando dela. Sim, né? sim, com certeza. E realmente ela traz esse carinho, essa observação nisso. Porque ela entende também esse lugar. Foi muito bonito isso que você colocou, né? Os iguais, muitas vezes, por conta das experiências, né? Vão se entender e vão conseguir mesmo gerenciar até um processo terapêutico diferenciado. Sim, com certeza. Por conta disso, né? Sim. E você sente hoje em dia agora que as pessoas da periferia estão tendo mais acesso ao Tantra? Ou às terapias holísticas? Como é isso dentro da tua visão? Escasso. Imagina. Escasso. Porque eu vejo que o Tantra está para todos, todos estão para o Tantra, mas o acesso ao Tantra, não. As informações, né? Como que chega para essas pessoas? Então, muitas vezes as pessoas falam, mas é só pesquisar, é só você se empenhar, a informação tá aí, gente. Não é assim. Não é assim. Eu fui conseguir um Tantra para ler, né? Assim, depois de muito tempo. Não é uma informação, por exemplo, que a gente ache na internet com facilidade. E se eu acesso as informações, principalmente do contexto terapêutico, de práticas neotântricas, qual suporte que eu vou ter depois? Eu vou acessar tudo isso sozinha e faço o quê com tudo isso? Então, a gente consegue ir de um contexto até mesmo sozinho, até certo ponto, mas a gente também entende que os acessos sobre práticas neotântricas, sobre massagens em si, vivências, são acessos caros. Né? Então, para a gente fazer uma complementação de algum curso, de uma formação nossa, pode colocar aí 3, 4 mil brincando. Né? Ainda tá barato. Ainda tá barato, ali parcelando e muitas vezes no crédito. Exatamente. Porque a gente sabe que é muito nesse lugar, né? Chega quase a ser um lugar inalcançável, assim. Então, eu falo, né, abertamente e não tenho problema nenhum com isso. Os meus valores são valores menores do que o do mercado. Sim. E eu não tenho problema nenhum em dar desconto, desde que o meu trabalho chegue às pessoas que precisam chegar. Porque eu sei que aquelas pessoas vão valorizar o meu trabalho. E elas vão conseguir se enxergar dentro daquele lugar de pertencimento também. Então, sim, os meus valores, eles são valores menores, porque, para mim, não faz sentido o meu trabalho chegar a lugares que não sejam também a lugares sociais. Né? Então, quando a gente trabalha com todo esse contexto, principalmente nesse lugar de não privilégio, né? Então, por exemplo, um exemplo simples, mas muito complexo. Ano passado, eu passei por um processo de abuso sexual. E aí, nesse abuso que se aconteceu, o abuso foi na sexta-feira, no sábado eu estava trabalhando, 10 horas da manhã. E eu atendi essa moça, e aí quando eu sentei para atender ela, né, que foi entender mais sobre a busca dela e tudo mais, ela estava há 8 anos tentando ressignificar um processo abusivo na vida dela. Bom. Então, assim, é isso, né? Pessoas machucadas tentando também ajudar pessoas machucadas. É o contexto terapêutico mais ético? Não. Não, porque assim, eu estava fragilizada, mas naquele momento eu olhei para aquela mulher e falei, cara, eu vou dar o melhor que eu tenho para ela aqui hoje. Porque eu gostaria que tivessem me respeitado da forma de como eu vou respeitar ela hoje. Eu gostaria de ter sido bem tratada e não invadida e não desrespeitada, né, da forma de como eu fui. Então, eu vou tentar ressignificar um pouco esse processo para ela. Eu não pude largar o meu trabalho, pegar o final de semana e ir para a Chapada dos Veadeiros. Não é assim que funciona em muitas realidades. Exato. A gente precisa lidar com o contexto do que é palpável, né? Claro, depois finalizei esse atendimento, peguei o final de semana para eu conseguir olhar para as minhas questões, parte terapêutica e tudo mais. Mas muitas vezes a responsabilidade e os seus compromissos vão ser muito maiores. Correto. E a gente vai precisar olhar para contextos emocionais quando dá para olhar.
Né? Então, quando a gente começa a entender algumas camadas um pouco mais profundas assim, a gente começa a entender que não é tão simples quanto parece. Nem um pouco, pelo contrário, é extremamente desafiador. Sim. E você colocou essa questão, né, do abuso em si. Você sente que hoje, no Brasil, as mulheres pretas, indígenas, elas estão mais vulneráveis a abusos? Com certeza. Principalmente a gente entendendo que o público maior no Brasil é um público preto. Né? Então, é um público negro e a gente não está atendendo essa galera. A gente não está dando espaço para que essas pessoas também se vejam no contexto profissional. Então, se a gente for entender na sua cartela de, 6 meses, quantas pessoas pretas você atendeu, provavelmente é um índice muito baixo. Né? Então, quando a gente começa a entender que o índice maior de população preta é o que se existe dentro do Brasil e nós não estamos atendendo essas pessoas, isso é muito grave. É grave, é uma falha muito grande. Né? Então, assim, temos o nosso público, né? O nosso público, a nossa população maior, nós não estamos dando condição, espaço e conhecimento para que essas pessoas consigam se trabalhar pessoalmente falando. Então, sim, principalmente porque a gente vai trabalhar muito com a falta de instrução sobre educação sexual, inteligência emocional, de conseguir se ver nesses lugares de imposição e de limites, né? Quantas vezes de abuso psicológico eu já parei de contar, mas de físico tem uns 4 na minha conta. E aí eu vejo quanto 2 dos meus processos aconteceram porque eu não consegui me impor. Eu não consegui falar, isso para mim não é legal. Mas por quê? Porque muitas vezes a gente está nesse lugar onde a gente não tem esse espaço de voz. A gente não tem esse pulso de falar, isso para mim não é legal, isso para mim é um limite. Né? Então, esse lugar é criado. Quantas pessoas que eu trabalho dentro de contexto, e aí a minha linha de trabalho ela é muito focada dentro de pessoas que passaram por processos de abuso e que querem trabalhar autonomia. Olha que interessante. Né? Então, abuso, traumas e autonomia são um dos pilares maiores do meu trabalho, porque é um trabalho de formiguinha para que a pessoa consiga se expressar com tranquilidade e falar, nossa, eu posso expressar a minha real vontade e eu não vou ser criticado por isso, não vai cair o mundo nas minhas costas por todo esse contexto. Então, sim, acredito muito que o índice maior de abuso é, sim, entre as mulheres pretas e as mulheres indígenas, né? Isso já é de um histórico, assim, muito longo, se a gente for analisar pelo contexto. Historicamente, a gente sabe. Sim, com certeza. Então, quanto mais conhecimento a gente conseguir trazer para essas pessoas, melhor a gente vai conseguir instruir elas sobre o que elas querem ou não para a própria vida, como elas podem se posicionar sobre questões que elas entendem que são limites, né? E principalmente criar essa inteligência emocional e essa educação sexual do que ela quer ou não quer para a vida. Porque, consecutivamente, às vezes você muda e escolhe melhor os seus parceiros. Não, uma pessoa que é tóxica para mim assim, eu não quero. Né? Então, você consegue se enxergar em lugares onde você também para de aceitar migalhas afetivas. Porque você se vê como uma pessoa grande e merecedora de coisas melhores. É fato. Né? E você só consegue isso reconhecendo mesmo isso. E isso certeza. parte mesmo da terapêutica, seja claro. a terapêutica tântrica, outro tipo de terapia, mas né, Sim. que a periferia em si tenha mais acessos. E nós, como terapeutas, acredito que temos essa responsabilidade social também, de trazer Sim. essa abertura para que os públicos, não só apenas pelas redes sociais, mas também que isso faça e se torne parte da realidade dessas pessoas. Sim, com certeza. Né? Porque é muito bonito a gente viver na nossa bolha tântrica, né? Mas que no final das contas não abrange todo mundo. A gente precisa mesmo desses espaços de abrangência, né? Para que todos possam desfrutar disso. Sim. E né, falando mais uma vez sobre recortes raciais e tudo mais, eu gostaria de compreender como você se sente hoje no Brasil sendo uma mulher preta, como é ser uma mulher preta e terapeuta tântrica no Brasil? Porque Sim. a gente sabe que a mulher na terapia tântrica, né, já tem uma série de desafios. Sim. Né, e ainda colocando uma mulher preta dentro da terapia tântrica. Como é isso? Desafiador.
Eu imagino. Desafiador. Por muitos momentos a gente vê que tem muitas lutas a se guerrear, né, em contextos de várias perspectivas. Mas também por muitos momentos eu olho para essa luta toda e falo, eu preciso continuar, não só por mim, mas também por outras pessoas, para que elas consigam se sentir representadas nesses espaços, né? Mas que principalmente eu consiga também investir no meu próprio sonho. Porque você ser uma mulher autônoma, independente, onde você é empreendedora e você é preta, você precisa todos os dias acordar e falar, preciso investir em mim mesma hoje, vamos lá. Às vezes o mundo tá caindo assim, aos pedaços você tá tipo, não, foco, vamos lá. Isso é por mim, mas isso é por muitas também, por muitos que precisam desses espaços e que precisam do que eu posso entregar. O meu trabalho, ele é um contexto de medicina, né? O meu trabalho, ele é um contexto muito mais energético do que físico. Mas também sou uma pessoa muito racional de o que é energético, o que é médico. Claro, isso é muito importante. Exatamente. Então, não sou a pessoa... Os meus seguidores sabem muito disso, assim. Eu não sou a pessoa que fica pintando coisas. Ai, porque às vezes eu sou chakra básico. Não, às vezes é a testosterona. Vai repor, sabe? Então, de ter esse olhar, né, de clarezas. É assim que funciona. Hoje mesmo, por exemplo, eu fiz uma enquete no meu Instagram, porque eu tenho recebido muito... mensagens de pessoas falando, nossa, queria muito o seu serviço, mas, poxa, eu não estou tendo condições agora, por uma questão financeira mesmo. Sim. E aí abri uma caixinha de perguntas, mais para eu entender como é que estava batendo para a galera a questão financeira, porque eu sinto que esse ano ele teve uma queda econômica grande. E eu sinto várias pessoas, principalmente microempreendedores, que estão tendo dificuldades em questão de se manter, né? E aí recebi, assim, uma chuva de directs de pessoas falando, não sei como que eu vou pagar as contas até o final do mês, né? Onde tem muito esse olhar. E aí, muito do meu trabalho é conseguir ter exatamente esse olhar um pouco mais empático. É muito importante. É muito empático, porque da gente conseguir olhar e falar, beleza, estou entendendo que os meus seguidores que querem contratar um serviço, eles não estão tendo condições no momento de pagar o valor que eu cobro. Deixa eu entender como eu consigo remanejar um pouco esse processo para que isso se torne palpável. Né? Então, o fato de eu ter todo esse contexto racial, né, de eu ter vindo de um contexto periférico e querer que as pessoas consigam ter acesso às informações que eu adquiri a esses longos estudos, né, esses longos anos de estudo, faz com que eu consiga ter esse olhar um pouco mais fino de falar, tudo bem, você não tem tanto para me pagar? Você consegue tanto em 10 vezes no cartão de crédito? Fica bom para você? E é ter esse olhar, porque eu não estou olhando para o dinheiro, eu estou olhando pela causa. Eu estou olhando no contexto terapêutico, onde eu quero que aquelas pessoas tragam o bem-estar. Né? Eu falo muito, tipo, a massagem... Pode ser que a minha massagem ela não vai mudar a sua vida, mas talvez ela te traga um bem-estar que você precisa naquele momento para que você tenha um pouco mais de estabilidade emocional para conseguir lidar com seus problemas de uma forma um pouco mais tranquila. Então, quando a gente traz um pouco dessa percepção, dessa empatia que muitas vezes não se tem, a gente consegue entender, né, o quanto a gente consegue chegar longe com alguns movimentos. O quanto, às vezes, eu falar com uma mulher no direct, só de dar uma atenção para ela, o quanto isso é importante. De ter esse olhar, de falar, eu me preocupo, eu quero te ouvir. Como que é isso para você? Como é que você está se sentindo hoje? Ah, não sei. Então... É a sororidade na prática. Exatamente. A Jaya, por exemplo, nós não nos conhecíamos. Foi um post que ela fez falando que ia exatamente para Portugal. E aí eu, super feliz por ela, chamei ela no direct e falei, nossa, eu tô muito feliz por você. Eu espero que você consiga alcançar mais lugares. Eu espero que você, como mulher preta, chegue a novos lugares e que tome conta de tudo, sabe? Então eu tive muito esse olhar. Porque ela também te representa. Sim, claro, com certeza. E aí isso é meu. De uma forma muito natural. Eu lembro quando apareceu uma outra terapeuta tântrica em Guarulhos, e o que seria muito comum de pensar, nossa, mas concorrência? Eu fui correndo no direct dessa mulher. E ela é uma mulher preta, eu falei, nossa, eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz por nós sermos parceiras de trabalho. Conte comigo por que você quiser. Que lindo. Entende? Isso. Então, de ter esse lugar de querer ver mais de nós em outros lugares. Claro. Tá tudo bem, tem cliente para todo mundo.
Cada um vai chegar a quem precisa no momento exato. Não existe, certeza. eu acredito que não exista concorrência. Sim, sim. Porque você vai chegar em um certo lugar com o seu trabalho, com a forma de como você aborda, né? Eu nunca vou entender, por exemplo, um contexto... eu sendo uma mulher hoje hétero, né? Até o momento. A gente nunca sabe. A gente nunca sabe. Mas eu sendo hoje, por exemplo, uma mulher hétero, eu não vou conseguir entender quais são as dificuldades que você passa sendo um homem bissexual. Exato. Porque são olhares, são contextos diferentes, né? De realidades que eu não vivo. Eu só posso falar sobre contextos que eu vivi, sobre lugares que eu já passei, né? Quando a gente falou sobre calçar os sapatos. Sim. Então, trabalha muito nesse contexto. Cada pessoa vai trazer a sua ferramenta. E a forma de como você vai chegar nessas pessoas vai trazer muito esse contexto da representatividade. Tem um documentário muito legal na Netflix, eu acho que ainda está disponível, que é 100 Humanos. Não sei se você já ouviu. Ainda não, mas já vai ficar na minha lista. É muito legal. Eles pegam 100 pessoas de culturas distintas, idades distintas, gêneros, raças, e é um grupo muito diverso. E eles fazem vários estudos e testes com essas pessoas. Tanto no contexto comportamental, quanto no aspecto neurológico, quanto no contexto de raça, né? E aí, por exemplo, tem uma prática que eles fazem lá, e eles colocam uma pessoa tatuada, né, no meio da sala, e aí outras pessoas entram e fazem anotações sobre essas pessoas sem saber o porquê elas estão ali. Mas a missão é, entre na sala e marque as informações que você achar pertinente sobre a pessoa que está sentada. E aí eles percebem o quê? Eles fazem isso com um tatuado, com um idoso, e eu acho que tem mais uma pessoa. Mas, por exemplo, quando a gente vai pegar esse contexto do tatuado, as pessoas ficam um pouco receosas de chegar perto dele. Porque ele parece ser essa pessoa... mais hostil. Exatamente. Então, quem são as pessoas que mais se aproximam para marcar as informações? As pessoas que também têm tatuagem. Por identificação. Olha, isso baseia tudo que a gente conversou hoje, né? As pessoas podem assistir e entender de forma vívida sobre como esse contexto de representatividade é importante e como ele também age no nosso inconsciente. Muitas vezes não está no consciente onde a gente consegue trabalhar essa questão. Exato. Mas é de uma forma natural. Então, nossa, me conectei. A gente vai conseguir, por exemplo, trabalhar... vou passar com um terapeuta para me atender se eu me sentir representada por aquela pessoa. Se eu me sentir conectada, se eu entender que as nossas ideias batem, que ela vai conseguir me entender, ela vai conseguir me ouvir e vai me dar suporte, ferramentas para as questões que eu estou buscando no momento. Claro, inclusive porque eu vejo que agora, aqui no Brasil, eu moro em Portugal, mas aqui no Brasil, principalmente, as pessoas estão começando a realmente... pessoas que há 20 anos atrás não se reconheciam como negras, né, pretas, hoje em dia se reconhecem. E isso é um movimento maravilhoso, é um movimento muito bonito mesmo, que traz mesmo essa expansão, esse acolhimento da ancestralidade, essa compreensão sobre a própria história e, por consequência, sobre as próprias dores que às vezes ficavam maquiadas. Sim, com então, certeza. todo esse processo, né, de olhar para essa ancestralidade e também de se sentir representado é muito importante para que a gente construa mesmo um futuro mais inclusivo. Sim. Né? Nós estamos aqui já estourando a nossa hora. Eu, por mim, ficaria aqui com você horas e horas. Realmente é um tema que a gente precisa trazer. Eu também aprendi muito com você e entendo que muitos de vocês que estão aí do outro lado também aprenderam com ela, porque a gente é muito acostumado a olhar apenas para o nosso umbigo, para a nossa bolha e para a nossa realidade. E quando a gente tem essa oportunidade de beber dessa fonte, né, que ela nos trouxe, realmente a gente consegue entender que existem muitas nuances, que dentro da própria terapêutica tântrica existem muitas formas de viver o Tantra e principalmente de levar o Tantra a quem realmente precisa. Não é apenas a nossa bolha que precisa. Sim. Vai muito mais além. Com certeza. Olha, eu quero agradecer muito você por ter estado aqui hoje, né? A Jaya não está aqui, né? Essa representatividade mesmo dessa mulher preta tão potente, mas eu, com toda a minha ancestralidade aqui indígena também, espero ter trazido aqui com muito amor a condução desse podcast hoje. Me emocionei muito, muito obrigado, gratidão mesmo. E, bom, deixa aqui para o pessoal suas redes sociais, como o pessoal te encontra nas redes sociais.
Acho que só de a gente ter esse espaço e movimentar todo esse contexto é muito importante, da gente conseguir plantar essas sementinhas, das pessoas criarem essa consciência de que precisa abrir vagas sociais, precisa abrir bolsas, para que outras pessoas consigam chegar e a gente consiga plantar essas sementes em mais lugares. Bom, no Instagram eu tô como rosagaia.terapias. Vai aparecer aqui embaixo, pessoal. Isso. Em algum lugar dessa tela aqui. E a partir de lá as pessoas também conseguem ter acesso ao meu WhatsApp, fazer agendamento, tirar dúvidas sobre o meu trabalho, entender mais como é a linha do meu trabalho, né? E ter esse acesso e esse contexto empático sobre o contexto do corpo, de toda essa linha que a gente trabalha, que é esse mundo tântrico tão bonito e tão importante também. Que lindo. E você atende homens, mulheres? Eu atendo todos os gêneros, todas as raças possíveis. A gente tem a versatilidade de todos os gêneros, né? Teve uma época que eu estava fazendo, por exemplo, desconto específico para mulheres acima de 50, pessoas pretas e público LGBTQIAPN+. Então, sempre tive muito esse olhar inclusivo, né? Das pessoas quererem participar desse aprofundamento sobre si e se jogar nessa jornada. Então, atendo todos. Lindo, lindo, Rosa. Olha, de verdade, você aí é um raio de luz aí no meio de nós aqui no Tantra. Gratidão. Que me brilha os olhos. E é isso, gente. Muito obrigado. Uma boa noite a todos vocês que ficaram aqui conosco. E lembrem-se sempre, evoluir é muito prazeroso. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.